Professor, até bem pouco tempo, o brasileiro sabia de cor os 11 jogadores da seleção brasileira e não tinha a menor ideia do que era o ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a maioria conhece os 11 ministros do Supremo Tribunal e não lembra a escalação da seleção brasileira. O que está mudando? O povo brasileiro está se interessando mais por política? Olha, a resposta a essa questão remete a duas dimensões. De um lado, ao que se chama um processo, que pode ser chamado um processo de judicialização, no meu entendimento até excessivo em alguns momentos, do processo político brasileiro. Isso recentemente se viu aguçado por conta da fragilidade do governo recém-terminado, do governo petista. Fragilidade desse governo e do conflito desse governo com o poder legislativo, mais especificamente com a Câmara Federal. Nessas circunstâncias de conflito entre dois poderes, o judiciário sobressaiu e sobressai normalmente como uma espécie de poder moderador. Ele faz mais ou menos a administração desse conflito e ele, em última instância, tem que decidir a respeito de questões que colocam esses poderes em disjuntiva, não é? Em separação. De outro lado, ao fato de que você, independente disso, vive um período histórico que é chamado um período de valorização do judiciário. Uma valorização do judiciário, segundo alguns analistas, até para além do desejável. Na sua avaliação, como esse governo saiu de 54 milhões de votos que o levaram a assumir o mandato para essa rejeição de mais de 80%, sob um ponto de vista objetivo, como um analista e cientista político? Quais foram os principais erros do governo Dilma Rousseff que levaram à aceitação popular do seu afastamento? Vamos ali. Há um conjunto de fatores que concorreram para esse desfecho. Um deles, conhecido, tem prevalência na abordagem de muitos analistas, é a crise econômica. Crise econômica que já se esboçava ao final do primeiro mandato da presidente e que se viu agora com toda a marca, né, a dura marca da sua profundidade, logo no início do seu segundo mandato interrompido. De outro lado, a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato colocou um questionamento de ordem ética, de ordem moral, sobre a elite dirigente do país, em especial sobre o governo petista, um questionamento muito duro, não é? Foi revelado ao país um conjunto de episódios, de escândalos inéditos, não só na história nacional, como em termos internacionais. Não por acaso, diversos periódicos estrangeiros já qualificaram o escândalo da Lava Jato como o maior escândalo de corrupção revelado do mundo. O país precisa torcer e cada qual fazer a sua parte no sentido de ajudar que o governo Temer consiga enfrentar a crise econômica. A crise econômica não é uma abstração, ela se apresenta no cotidiano de cada um de nós, mas se apresenta com muito mais dureza para um contingente de desempregados. Nós temos hoje mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. Isso é uma situação, uma circunstância absolutamente dramática. As projeções são de que esse número aumente dos 10,8% no momento de desempregados, esse número pode chegar a 13% até o Natal, alguns chegam a cogitar 14%. Isso é um número alarmante, um número assombroso, tá certo? Então, o governo Temer precisa ter os olhos voltados, focados na questão econômica, especial sensibilidade para que rapidamente a roda da economia volte a girar e as indústrias, a atividade comercial e os serviços possam reabsorver essa mão de obra desempregada, ao mesmo tempo que acolher também aquelas centenas de milhares de jovens que adentram o mercado de trabalho a cada ano.